Duplo Expresso. Ontem a gente teve a participação do Luiz Preardi, que falou o seguinte: a milícia, o tráfico e extermínio seriam formas indiretas de um Estado autoritário, excludente, lidar com as massas excluídas, sufocando suas revoltas e organizações populares e políticas que poderiam surgir. Luiz Preardi, é exatamente isso o nosso temor. É exatamente esse o nosso temor. E a gente está pegando de um exemplo empírico do passado, que é a associação do Estado com gangsters, com a máfia, com o PCC, para levar a cabo a sua política em alguma medida antipopular. Qual o exemplo prático que a gente viu isso? Na construção do Rodoanel em São Paulo. Né? Havia as expropriações, né? As desapropriações para poder construir, então, de casas de pessoas. O Estado arbitrou um montante lá, que possivelmente não era o valor de mercado dessas casas, e a legislação garantia àquelas pessoas o direito de recorrer à justiça. Né? Isso aí é uma legislação dos anos 40, salvo engano. Aí. Se não me falha a memória do direito administrativo na graduação, lá se vão já quase 20 anos, eu acho que é uma legislação dos anos 40, eu acho que é do Getúlio Vargas, esse que garante o direito da pessoa em desapropriação e questionar o valor no judiciário. Mas o que aconteceu? Não, isso certamente, né, a gente conhece o tempo do judiciário, isso atrasaria o cronograma da obra. O que o governo do PSDB fez para acelerar a questão? Contactou o crime organizado, o PCC, para chegar lá no estilo mafioso, de casa em casa, que seria desapropriada, com aquele discurso Dom Corleone. Olha, eu vou fazer para você uma proposta que você não pode recusar. Simples assim. E é isso que justificaria as remessas de dinheiro das contas que o Paulo Preto, operador lá, que era gerente da Dersa, operador do PSDB de Caixa 2, as remessas que ele fez das contas multimilionárias, com centenas de milhões que ele tinha aqui na Suíça, para contas no Brasil que eram do PCC. Você vê alguma investigação da Lava Jato ir atrás disso? Do follow the money, seguir o dinheiro, né, que o Sérgio Moro tão entusiasticamente propalou por aí, ainda há pouco lembrado pelo Geraldo Lino. Você já viu o pessoal ir nesse follow the money do Paulo Preto que foi para o Brasil? Não, que é explosivo. Descobrir não, mas assim, tornar claro para toda a sociedade a associação entre o governo do maior estado, do partido que governa lá há 24 anos, com o crime organizado, ó, todo mundo desconfia, né? Todo mundo desconfia da associação entre o governo do PSDB e o PCC. Mas a prova ali, recibo passado, né, o recibo lá da transferência do Paulo Preto para contas do PCC, imagina o potencial disruptivo disso. Mas é isso que vai acontecer. Então, pegando esse exemplo do passado, concreto, o nosso medo é projetar isso para o futuro. Vai ser exatamente isso. O Estado se associar ao crime organizado para reprimir as organizações populares, as revoltas políticas e até a pequena criminalidade originada do desespero. A pessoa que não tem mais o que comer, vai cometer um furto, alguma coisa assim, ela não vai ser necessariamente reprimida pelo Estado, porque o Estado, naquele marco ultraliberal, vai ver que reduz até o seu contingente policial. Ela pode ser reprimida pelo crime organizado. Olha aí, a privatização da segurança pública para o crime organizado. Aliás, a gente está na perspectiva de privatização dos presídios em São Paulo pelo Geraldo Alckmin, não, pelo Dória, né, pelo João Dória. Será, olha aí, atenção, será que esses presídios vão ser privatizados para o próprio PCC? Será? Então é isso aí, Luiz Preardi, a perspectiva é essa, o medo é esse, o crime organizado sendo usado como pé de cabra desse Estado ultraliberal para impedir, né, e abafar mesmo qualquer dissenso, qualquer enfrentamento verdadeiro. Inclusive aí, né, com intimidação a sindicatos, né, tudo, tá? Enfim, e contando do lado do Estado com esse fechamento clandestino do regime, com o Patriot Act. Então, a cara ostensiva o judiciário, mas na cara oculta, o Deep State é brasileiro, o proto-Deep State é brasileiro, dos generais do GSI, com a inteligência monitorando todo mundo e sumindo com quem eles quiserem sumir. Se a pessoa não for famosa, conhecida, o seu sumiço não for causar, ela é vítima de um latrocínio na esquina, um latrocínio entre aspas. É muito preocupante. Né? E mais uma vez eu renovo aqui a nossa indignação diante do silêncio dos parlamentares dos partidos de esquerda com esses projetos de lei. Né? Ontem ainda o Fernando lembrava do escárnio de um representante do PSL que, durante a aprovação de uma das pernas do Patriot Act Tabajara, eu acho que era o PL 1595, ou era o 443, um desses dois, lá na Comissão de Segurança Pública, em que só houve manifestações, só havia presente naquela sessão
representante da bancada da bala e do governo, ele, num tom jocoso, agradece à esquerda por não ter obstaculizado minimamente a tramitação daquele projeto. Por que não tinha ninguém ali? Eles não têm assessoria para dizer o que estava passando? Se não tivessem, o Duplo Expresso avisou. A gente está aqui falando há meses já dessa questão. É muito esquisita essa ausência, é muito esquisito esse silêncio. Anos atrás, se alguém me falasse que o nível de concertação entre golpe e golpeado era esse, eu também ia falar que a pessoa era um terraplanista, talvez. Né? Será que eu ia falar alguma coisa assim? Você é um maluco, você é um paranoico, você é um teórico da conspiração. Hoje a gente tem elementos concretos, você vê o silêncio dos deputados. Gente, para mim esse é o maior batom na cueca daquele pacto que eu já comparei aqui com o capítulo final lá do Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago. Para mim, o silêncio de Anti-Patriot Act é o batom na cueca desse pacto com o diabo. É o batom na cueca do pessoal que quer reproduzir mandato e com a esperança de ser preservado pelo golpe. Então, assim, tanto no nível físico, mas também até financeiro, né? Pode virar um sortudo ganhar na Mega Sena, não é verdade? Com relação ao Deep State e o Trump, é necessário que a gente atente para o seguinte. Ontem, o Donald Trump fez o discurso nas Nações Unidas menos belicista e mais pacifista de todos os tempos, desde que aquela organização foi criada. Se você viu o Piguinho Vermelho, você não vai saber disso. Né? O Piguinho Vermelho está igualando o discurso do Trump ao discurso do Bolsonaro, que foi bizarro. Bizarro. Eu não acreditei. Foi pior. O pessoal já estava falando mal. Eu falei, não, deixa eu ver essa porcaria logo, né? Perder 20 minutos da minha vida. Bizarro. Né? Principalmente aquele início ideológico. É tão bizarro, aí eu vou ter que mostrar, tão bizarro que até a representante dos Estados Unidos ficou passada, né? Ficou boladíssima com o que ela estava ouvindo. Ela deve ter pensado, meu Deus, esse cara está queimando meu filme, né? Esse meu empregado, aquele empregado que passa vergonha na festa da firma. Bebe demais, né? Tá queimando meu filme. Não é possível. Então, assim, eu dei um print na cara da representante americana, que ela ficou boladíssima. Botei lá nas minhas redes sociais. Olha só, olha aqui, o zoom. Isso era naquela parte que o Bolsonaro estava falando de socialismo, que o Brasil estava na beira do socialismo e que ele salvou e tal, e louvando a ditadura militar, que salvou da influência cubana em 64. A cara da representante americana, até ela, talvez porque estava vestindo vermelho, será que era esse o problema, Bolsonaro? Então, assim, até a americana ficou boladíssima porque ele estava falando. Então, eu botei aqui, ó. É aquela coisa, o Bolsonaro é mais realista que o rei. É mais papista que o Papa. Ela deve pensando, gente, não precisava tanto, né? Que é isso? É filme que é até constrangedor e tal. Ela ficou boladíssima, né? Com as companhias que ela é obrigada a andar. Então eu comentei aqui, ó. Então não fui só eu que reagi assim, né? Fazendo essa cara, à fala bizarra de Bolsonaro na ONU. Na verdade, esse discurso mitada foi feito direto para ir para as redes subterrâneas de WhatsApp deles. Deles, do Bolsonaro, com os militares, sempre lembrando. Até a representante dos Estados Unidos ficou passada, né? Conforme indica essa foto. E aí, hoje de manhã eu olhei uma publicação do Piero Leiner, que vai no mesmo sentido, em que ele identifica também a autoria. Né? Quando eu coloquei esse deles da rede, o Piero Leiner, que não participou essa semana, porque ele está ocupado lá com a sua atividade acadêmica, mas deve voltar na terça-feira que vem, ele falou o seguinte, ó, a questão que para mim fica é outra, não é Bolsonaro, é Heleno, é o general Heleno. Ele fez o discurso e quer queimar o patrão apostando que é um azarão. Jogo duplo da pesada. A banca sempre ganha. Pois é, a banca sempre ganha. A banca sempre ganha, Piero, mas a banca está muito alavancada. Isso tem a ver com esse tema aí que eu ia trazer do discurso do Trump. O Trump, várias pessoas anotaram, pela primeira vez ele não veio com uma retórica belicista, ameaçando países, dizendo que tinha que invadir. Pelo contrário, ele falou que fazer a paz em vez de fazer a guerra requer coragem e falou que ele não quer meter os Estados Unidos em outras guerras intermináveis. Isso uma semana depois da explosão daquela maior refinaria do mundo na Arábia Saudita. O que seria o normal de se esperar, que alguns analistas estavam esperando? Que ele chegasse com uma retórica muito elevada contra o Irã, inferindo que o Irã estava por trás disso, ameaçando. Quantas vezes Donald Trump já não ameaçou retoricamente no passado países, seja a Coreia do Norte, seja o Irã, seja a Venezuela, dizendo que a intervenção militar estava em cima da mesa, era algo considerado, etc. O que mudou para ontem ele chegar e fazer esse discurso dizendo que ele não quer novas guerras e sequer na semana seguinte a esse ataque
a essa planta importantíssima para abastecimento de petróleo no mundo e a manutenção dos preços, que ele viesse com um deixa disso, né, inédito, né, lembrando que as Nações Unidas começaram em 48, então nunca vimos nesse tempo um pacifista na Casa Branca, e não sei se o Donald Trump é um pacifista, mas seu discurso ontem, pela primeira vez, ia um pouquinho nesse sentido, né? A gente tem que lembrar que o Donald Trump é o primeiro presidente em décadas e décadas que não iniciou nenhum conflito militar. Não iniciou, diferentemente dos democratas. Então, essa complexidade, analisar a contradição dentro do imperialismo, infelizmente, você não vai ver no Piguinho Vermelho. Né? Para eles, o Trump é alguém que tem que ser tão estigmatizado quanto o Bolsonaro. Quantos artigos você não está vendo no Piguinho Vermelho, lá na central do Plano B, falando vergonha, Bolsonaro e Trump são a vergonha do mundo na ONU e tal. Sem olhar essa complexidade e sem olhar que o establishment político, justamente talvez como resposta a essa atitude não belicosa do Trump, iniciou ontem o seu processo de impeachment na Câmara, capitaneado pelos democratas. Aí é um problema, porque no Piguinho Vermelho eles louvam os democratas. Para eles, o Barack Obama, em vez de ser o presidente quando o golpe foi dado no Brasil, articulado e dado, é o cara que falou que o Lula é o cara. Né? Então, aí você vê a complicação, né, a dificuldade de posicionamento deles de uma forma crítica, identificar quando eles passam pano para o Partido Democrata. Né? O Bernie Sanders é a nova maravilha, é a última Coca-Cola no deserto, não é? É a referência do New PT, PT New Left, do Haddad, o movimento que ele foi fazer junto com o Bernie Sanders. Então, o Partido Democrata é a referência. Como trazer essa complexidade que talvez, se não há certeza de que o Partido Democrata represente nesse momento os interesses do complexo industrial militar americano contra um Trump que não quer mais aventuras militares. Essa complexidade que a gente precisa trazer. Eu acho o Trump o fim da picada em diversos aspectos. Agora, é claro e é visível que ele vive uma tensão ali com segmentos do Deep State, que tentam a todo momento colocar uma faca no pescoço dele, sempre tentaram com essa história de investigação de Russiagate, agora com a história de Ucrânia, e com a ameaça final, que é essa do impeachment. Vai ser levado a cabo? Não vai ser levado a cabo? Não sabemos, mas é nesse contexto, em política não há coincidências, eu acredito na frase do Tancredo Neves, não é coincidência que ele vá à ONU de manhã, faça um discurso não belicoso, em que ele não diz que vai querer uma guerra com o Irã, etc., não hostilize países, não hostilize a Rússia, não hostilize outros aliados, China, etc., naquele discurso, pelo contrário, fala que o corajoso é fazer a paz, e no mesmo dia os democratas vão iniciar um processo de impeachment dele na Câmara. Lembrando que a candidata do complexo industrial militar na última eleição era Hillary Clinton. Quantos esquerdiotas aí no Brasil não ficaram tristinhos porque a Hillary Clinton perdeu e ganhou o Trump? Eu não disse para ficar feliz, mas ficar triste pela Hillary Clinton ter perdido é muita ignorância. É muita ignorância sobre geopolítica e sobre a história contemporânea do mundo, o que foi a passagem dela no Departamento de Estado, quem é essa mulher, que interesse ela representa. Então, é isso que é importante. E será que o Trump falou isso, né? Não quer meter os Estados Unidos numa aventura militar porque ele é bonzinho? Ou porque talvez não haja mais meios sequer materiais desse momento, dadas as condições materiais atuais, de os Estados Unidos fazerem isso, patrocinarem isso? A gente conversou aqui mais de uma vez sobre o endividamento brutal dos Estados Unidos, né? Passando de 2 para mais de 20 trilhões de dólares a dívida pública. Lembrando que eles estão emitindo, né? Eles têm ao mesmo tempo a impressora. Então, a dívida, aliás, a própria moeda é uma dívida. Né? A moeda que um Estado emite é uma promissória, não deixa de ser uma promissória, né? Que vale isso, eu garanto, isso vale. Então, moeda é dívida ao mesmo tempo. Então, será que esse papel que eles emitem, pintam de verde para comprar, será que isso é sustentável? Será que o pessoal, alguma hora, não vai chamar o blefe nesse jogo de pôquer? Um mero boato já é o suficiente, né? Uma mera perspectiva talvez já seja o suficiente. Como estão os efetivos militares americanos em nível de operacionalidade? Estão bem cuidados? Estão no estado da arte da tecnologia? Eles poderiam encarar uma escalada militar de fato nessa quadra histórica? É uma dúvida. Ao mesmo tempo, a finança, que afinal é quem é associada ao Deep State, a finança transnacional, ela está confortável? A gente viu aí algumas falências, né, espetaculares nos últimos dias, né, como a agência aí, de turismo da Inglaterra, o governo deixou quebrar, deixando milhares e milhares de pessoas
perdidas aí pelo mundo sem ter como voltar para casa. No Brasil as pessoas não devem estar vendo isso, mas está sendo dado muito destaque nos jornais da Europa, porque tem um monte de gente que saiu de férias e não tem como voltar para casa. E não seria de se esperar, em circunstâncias normais, que o governo encampasse temporariamente ou fizesse alguma coisa para evitar um colapso súbito disso, fizesse uma coisa gradual, etc., em vez de deixar milhares e milhares de pessoas, são centenas de milhares, tá? Centenas de milhares de pessoas perdidas aí pelo norte da África, né, que está, né, final de verão, início de outono, Grécia, etc., todo mundo sem poder voltar para casa. Não são só ingleses, ela tinha operação na Europa inteira, tem franceses, tem alemães perdidos aí pelo mundo sem ter como voltar. Em circunstâncias normais não se seria de esperar, não seria de esperar que o Estado impedisse algo do gênero, mesmo sendo um governo conservador. Alguma coisa está errada. Ao mesmo tempo, a gente vê a banca em extrema dificuldade no panorama de juros negativos há muito tempo aqui. Então, ainda ontem no jornal da França também, eles falavam do número de agências bancárias que estão sendo fechadas pelo mundo inteiro. Aí, pelo mundo inteiro não, mas sobretudo na Europa, né, os grandes bancos fechando agências e demitindo gente. E aí você vê que eles, na matéria, não deixam de falar a verdade, que é uma dificuldade financeira pelas taxas de juros serem negativas, então eles, para depositarem nos bancos centrais de seus países, perdem dinheiro, né, eles colocam 100, recebem de volta 99, 98, etc. E cada vez mais os juros, o Banco Central Europeu tornou os juros ainda mais negativos, e eles tentaram dizer que, na verdade, a mudança, que também é real, é a mudança tecnológica, né? Então, todo mundo hoje em dia fazendo internet banking, home banking, né? No celular, etc., que ninguém mais iria à agência, que por isso não há mais necessidade da agência física, do gerente físico, etc., etc. Mas não é só isso, né? A tecnologia ela não começou esse ano, essa mudança tecnológica, ela vem desde o início da década, né? Pelo menos há 10 anos. Quanto tempo a gente tem smartphone? Pelo menos há 10 anos. Então, por que agora eles estão demitindo e fechando um bando de agência? Que mudou essa perspectiva, que os caras não têm mais, os juros já estão mais negativos e negativos. A crise do capitalismo financeiro é tamanha que até a ciência monetária ela tem que ser reescrita, né? Tem que ser reescrita, a gente tem que entender o que é isso. Ou será que é, por exemplo, que não tem mais como gerar dinheiro a partir do dinheiro, as pessoas não acreditam mais, não é mais o suficiente, aí a gente está chegando ao risco do blefe ser chamado. E daí o conservadorismo, talvez, do Trump, de não entrar em outra aventura militar. Lembrando que boa parte, se não a maior parte, dessa dívida americana é dinheiro passado para o complexo industrial militar. É tudo superfaturado, e as aventuras aí que custaram trilhões de dólares de invasão do Iraque, do Afeganistão, etc., né, que é o grande fundão aí dos Estados Unidos, inclusive para financiar operações clandestinas pelo mundo. Então, será que a gente está chegando a um ponto, talvez, mais rápido de queda do imperialismo americano do que a gente esperava? Todo mundo via aí pela tendência, traçando cenários, que as potências euroasiáticas, sobretudo a China, iam passar os Estados Unidos. Mas será que o colapso vai ser mais rápido do que a gente achava? O colapso dessa finança transnacional de um lado e do seu braço armado, os Estados Unidos, o aparelho do Estado americano, o Departamento de Estado, militares, inteligência, etc. Será que vai ser mais rápido? Será que, num contexto de crise aí, será que a finança tem uma última carta na mesa? A gente sabe que o segundo mergulho, né, da crise global que começou em 2007 é aguardado para algum momento aí no futuro muito próximo, né? Esse ano que vem, etc. A gente não sabe. Mas olhando a história do passado, a gente sempre viu que a finança transnacional escolhe o momento de estourar a bolha. E ela se posiciona para fazer outros perderem, né, cobrirem, e ela ganhar, ou pelo menos perder menos com o estouro não, aqui não é uma bolha, no caso, né, alguns, você há, por exemplo, no Brasil, assim, uma bolha, mas fora não, mas assim, o estouro financeiro, a finança sempre se posiciona de maneira a perder menos, não a ganhar, e depois recomprar os ativos baratos. Então, ela tem uma última carta na manga, né, queria até alertar aí o pessoal da nossa equipe, né, a gente teve uma discussão ontem, Luiz Ferreira Júnior e o Caos Soberano sobre essa questão, eles que me incentivaram a falar sobre isso hoje aqui no programa. A finança, ela guarda uma última carta na manga, que é o momento de estourar a crise econômica. Eles escolhem, eles vão fazer o movimento, eles vão plantar o estopim, como foi a quebra do Lehman Brothers, foi decidida
a queda do Lehman Brothers, ela foi uma decisão financeira, digamos assim, da finança e depois encampada pelo poder político dos Estados Unidos. Então, a finança escolheu ali, aí tinha uma questão de rivalidades, etc., e depois o poder político, a administração Bush, a versão oficial, de que eles achavam que era importante dar um susto para justamente o Congresso aprovar o resgate multibilionário das instituições financeiras. Então, essa dinâmica de escolha foi a mesma coisa na crise de 29. Procura aí o pessoal de história econômica, que eles vão contar como naquela época a finança, que era sediada em Londres, conseguiu fazer com que o resultado do crash e da subsequente daquela década dali fosse muito mais dura nos Estados Unidos, que naquele momento era a potência emergente, do que na própria Inglaterra. A finança, naquele momento, que era sediada na City londrina, ela conseguiu ganhar relativamente, pelo menos, com a crise de 29 e a Grande Depressão, na comparação com a ameaça. Então, ainda é possível que a finança use essa cartada do próximo mergulho da crise global para tentar desacelerar essa velocidade de queda dela em relação às potências euroasiáticas. Tentar passar para os chineses e os russos a grande perda, os demais países. Só que os russos chineses não são burros. Né? Assim como a gente ouviu essas lições da história econômica, eles também sabem que esse vai ser o golpe da finança transnacional. E não é por outra razão que eles estão estocando ouro. Né? Adoidado chinês e russo. A Rússia não exporta mais ouro. Todo o ouro que é extraído do solo russo fica em casa. E os chineses estão comprando de todo mundo. E a gente, otário, está contrabandeando lá na Amazônia o nosso ouro subfaturado. Segundo a denúncia que eu vi, a Vale do Rio Doce, a Vale, não é mais Vale do Rio Doce, a Vale está contrabandeando ouro. No minério de ferro que ela tira do Pará, tem ouro num percentual maior do que o mínimo que permitiria que ela exportasse esse minério sem ser tributada quanto ao ouro. Então, por exemplo, o mínimo legal lá, sempre você vai encontrar algum ouro nessas outras jazidas minerais, mas tem um percentual abaixo do qual se despreza, mas a Vale tem um percentual maior de ouro do que ela exporta, segundo o relato que eu ouvi de pessoal que entende mineração e que atua naquela região, que na verdade ela exporta com preço de exportação de minério e paga tributos ridículos ainda por cima, em cima de minério de ferro, quando ela está, na verdade, exportando, na verdade, contrabandeando ouro do Brasil, e isso depois vai ser refinado fora, nos países, e ela vai ter o lucro de acordo com o ouro que estava ali escondido naquele minério de ferro exportado em estado bruto. Então, o pessoal está tirando o ouro do Brasil. E, ao contrário, qual é o papel do Brasil? Qual é o papel do Bolsonaro? A gente está sendo rifado, está sendo sacrificado para manter o máximo possível a empáfia do imperialismo, o blefe, poder permitir dar uma sobrevida ao blefe deles. E a gente está chegando à hora da verdade e a gente está ficando, por uma opção, com o lado perdedor. Mas é pior do que o lado perdedor, a gente está ficando como o tapete do lado perdedor. Aliás, nem o tapete, a gente está ficando como o saltinho no sapato para fingir que ele é um pouquinho mais alto, mas que fica embaixo, que vai ser pisado e sacrificado. Então é dramática a situação brasileira. Não tem chance de vitória nesse campo e a gente vai ser sacrificado para fazer a vitória chegar um pouquinho mais tarde. O quê? Anos? Meses? Semanas? Não sabemos. É muito pouco para uma nação do nosso tamanho, de 210 milhões de pessoas que precisam sobreviver. Então é gravíssimo, a gente precisa aqui, nas próximas semanas, pensar numa linha de ação política concreta para evitar essa tragédia, que é a gente servir de bucha de canhão numa causa perdida, que é a causa americana. E essa dinâmica ontem política, a gente precisa seguir com muita atenção. A gente não pode pensar que o Brasil, mais do que nunca, a gente não pode ver o Brasil como uma ilha nesse contexto. A gente precisa ver a influência, as contradições do imperialismo lá na matriz entre o Donald Trump e o Deep State, aí representado pelo Partido Democrata e boa parte do establishment republicano também, precisa ver o impacto disso para a nossa luta de sobrevivência nacional. Porque esse é o papel que eles designaram para a gente. É ser a bucha de canhão de uma causa que eles sabem perdida. Eles vão conseguir fazer hedge, fazer uma contenção de danos, adiar, fazer na perda, no crash, os outros perderem mais do que eles. É isso que eles estão operacionalizando nesse momento, uma engenharia financeira para eles perderem menos, porque sabem que vão perder. Né? Desacelerar a queda, o tamanho da queda. É isso que eles estão fazendo. E a gente entra aí. É o papel que eles reservaram para esse país, o quinto maior do mundo, com essa população enorme e a riqueza que a gente tem, humana. Não podemos deixar isso. E o pessoal que está no poder, aí, Bolsonaro e os militares, aceitaram isso, seja porque não
não conseguiam compreender que a causa estava perdida e não conseguiam compreender o papel desgraçado que está reservado para o Brasil nessa narrativa, seja porque se venderam pela comissão que vão ganhar aí fazendo a operação desses interesses no território nacional em nível individual, mas estruturalmente é isso, fizeram a aposta errada, até porque foram induzidos a isso pela cooptação ideológica e até financeira que sofreram ao longo da história. A gente falou aqui dos generais que foram cooptados como representantes comerciais no Brasil dos interesses do complexo industrial militar americano. Então, esse é o jogo. Infelizmente, você não vai ver uma análise complexa como essa em outros sites, sequer os que se dizem de esquerda. Então é por isso que é difícil aqui. Olha como é difícil. Como é difícil a posição de editor desse site, não é? Aliás, eu estou já atrasado, eu tinha que ter terminado o programa há 20 minutos, mas a gente termina agora com essa colocação. Deixa eu ver se chegou aí algum último superchat antes da gente encerrar essa transmissão. Mas eu peço até ajuda a vocês para a gente refletir, porque a gente precisa chegar a colocações muito concretas de como no nosso meio, com os nossos modestíssimos recursos, a gente pode, de fato, constituir um entrave para o avanço desse script terrível para o Brasil. Duplo Expresso.